Muito obrigado. É uma enorme honra estar aqui. Um prazer muito grande. Estou muito grato pelo convite, né? Grato à família Rodrigues por me proporcionar essa oportunidade. Apesar de muitos anos fazendo isso, apesar de muitos anos já falando para pessoas e compartilhando coisas do coração, é sempre uma doideira subir num palco, cara. Que loucura isso, acho que isso não vai mudar nunca, né? É sempre uma coisa que te deixa... É bom ver que tem alguns rostinhos conhecidos, pessoas que a gente já conhece e que tem uma história juntos, mas eu amo essa coisa de conhecer gente nova, eu amo essa coisa de estar no meio de uma coisa nova que está acontecendo, e eu quero parabenizar vocês, de verdade, a revolução que vocês estão fazendo, né? A revolução que vocês estão fazendo no país, a revolução que a Renaudet está fazendo na vida de tanta gente, de milhares de pessoas. Que Deus abençoe vocês e que vocês continuem nesse processo. A gente vive num país de muita injustiça, né? É um país muito injusto, onde cada vez mais a gente se assusta com as injustiças. E eu fico feliz demais e estava falando com o senhor Rodrigues, parabenizando realmente a Renaudet por essa estratégia incrível de dar oportunidade a todos, de verdade. Ninguém precisa ficar excluído desse negócio. Esse não é um negócio exclusivo, o negócio de vocês é inclusivo, e isso é sensacional. Então, parabéns, de verdade, estou muito feliz de estar aqui. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas a respeito da minha vida. Aliás, onde eu aponto? Lá, né? Tem como desligar essas luzes ali? Só para ficar bem claro o slide. É possível? Aí, beleza. Tá legal assim, né? Eu gosto de falar da vida, cara. Eu amo a vida. A minha história é uma história muito doida, muito estranha, muito estranha. Mas quando eu olho a minha história, hoje eu tenho 54 anos, sou casado, muito bem casado há 30 anos, amo a minha esposa apaixonadamente, o nome dela é Silvia, e só em falar Silvia, meu coração bate mais forte, depois de 30 anos, cara. Depois de 30 anos. Então, sou extremamente apaixonado pela minha mulher, tenho 2 filhos lindos, o Estevão e a Rebeca, os 2 casaram, e eu tenho um netinho, que é a coisa mais especial hoje para nós, que é o Vincent, e a minha filha está grávida do 2º filho. A minha vida é um milagre. Você sabe o que significa um milagre? O milagre é quando o que é impossível acontece. Isso aqui é um milagre. Então, a minha vida para mim é um milagre. Ter uma família para mim é um milagre. Ter a família que eu tenho é um milagre ainda maior. Viver o que eu tenho vivido nesses últimos 20, 25 anos, sabe, só me aponta cada vez mais a crer que tem um camarada, alguém, eu chamo de Deus, eu não sei qual o nome que você dá para Deus. Eu quero deixar claro que eu acredito que religião constrói muitos muros. Pessoas matam por causa de religião. Pessoas matam, ferem as outras, famílias se separam, sabe? Pessoas se distanciam uma das outras por causa dessa coisa de tentar defender a sua fé como se fosse a única, exclusiva verdade. Eu acho que a nossa verdade, a minha verdade, tem que ser verdade para mim, mas eu tenho que respeitar a verdade do outro. E eu venho aqui hoje não querendo que você, de alguma maneira, sabe, passe a ver a minha verdade como a única e exclusiva verdade. Mas eu venho aqui hoje compartilhar com vocês a respeito da minha vida e de como eu vejo a vida. E a minha esperança é que, de alguma maneira, isso ajude você a ver a sua vida, rever a sua vida e, quem sabe, também fazer da sua vida uma coisa mais significativa do que tem sido até hoje. Eu acredito que nós estamos aqui com um propósito. Não tem ninguém nessa terra que não tem um propósito, que não tem, sabe, uma missão a ser cumprida. E a melhor coisa é quando a gente entende que existe uma missão que eu preciso cumprir, e essa missão que eu preciso cumprir tem que nortear as minhas decisões. Eu não posso perder tempo, eu não posso desfocar, eu tenho uma missão.
E quando eu estabeleço essa missão, ou quando eu entendo que eu tenho essa missão, as minhas ações, as minhas atitudes têm que me apontar em direção ao meu alvo, ao meu propósito. Eu quero falar com você a respeito de alguns lugares que a gente anda. E eu quero começar no deserto. Porque é interessante, hoje ali no café da manhã, o senhor Rodrigues estava falando, você não imagina o deserto que a gente já passou. E eu achei muito legal ele compartilhar isso. A gente passou por um grande deserto e as pessoas não entendem, não sabem isso. Quem entre nós aqui nunca passou nesse lugar chamado deserto? Quem aqui nunca experimentou, sabe, um deserto na vida? Existem muitos desertos. Desertos, sabe, de solidão, desertos de perdas. Existem muitos tipos diferentes de desertos. E quando eu falo aqui em deserto, por favor, não relacione apenas a esse deserto um monte de areia. Às vezes o deserto tem muita gente em volta, mas a gente continua sozinho. Mas essa é a figura de um deserto. No deserto a gente precisa entender que, entrando num deserto, ao passar por um deserto, a gente não sai da maneira como a gente entrou. O deserto muda a vida da gente. O deserto tem o poder de mudar a vida da gente, por causa de algumas características. Isso eu acredito que é um lugar comum, que cada um de nós encontramos, vivenciamos, quando a gente entra no deserto. Eu quero falar algumas coisas sobre isso. Por exemplo, o deserto é um lugar solitário, cara. Quando você está dentro de um deserto, ou vivendo um tempo de deserto na sua vida, esse é um lugar solitário. É um momento na sua vida onde você está lutando com aquilo que está dentro de você mesmo. O deserto tem a característica de te colocar num lugar onde o que importa são as decisões que você vai tomar. Não adianta no deserto ficar procurando companhia. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente encontra pessoas vivendo situações ruins, né? Outro dia eu tive uma experiência muito interessante assim. O cara sentou comigo e começou a compartilhar um monte de coisa que ele estava vivendo, e é uma aventura que ele estava vivendo. E no meio da aventura ele começou a tentar colocar um pouco de mel na minha boca, sabe como? Olha só, cara, eu estou vivendo isso, e a situação é assim, assado, mas era uma coisa totalmente errada, uma aventura muito, muito errada, que eu visivelmente identificava como algo que ia destruir a vida dele. Mas está o cara contando aquilo na maior empolgação do mundo, e tentando me atrair para aquela situação. Eu deixei ele falar, e depois que ele falou bastante, eu olhei bem dentro dos olhos dele e falei, não importa como você esteja vendo isso, essa situação que você está vivendo hoje, mas sabe qual é o final dessa história? O final dessa história é dor e tristeza. Ele olhou para mim e falou, você está maluco, Sérgio? Esse cara está vivendo uma aventura fora do casamento, vamos falar o português claro. É um cara que estava casado, eu conheço a família dele, conheço a esposa dele, conheço os filhos dele. E ele simplesmente achou que se apaixonou por uma outra mulher. E estava achando que estava realmente apaixonado por essa outra moça, e dizendo que, estava experimentando algo que nunca experimentou na vida, e babá, e contando a história dele. E eu olhei bem dentro dos olhos dele e falei, cara, você está viajando. Você tem 25 anos com essa mulher. Você tem uma família que você construiu. Você tem um relacionamento imenso com pessoas, sabe, que convivem com você todos esses anos. Você vai realmente destruir tudo isso por causa dessa moça, tem certeza? Uma menina de 25 anos mais nova do que ele, quase. 23 anos mais nova. Por aí. Uma quase adolescente. Pedofilia. Eu falei, você está louco? Porque quando está no deserto, e ele estava no deserto, as pessoas querem buscar outras pessoas para tentar fazer com que aquela solidão, de alguma maneira, sabe, deixe de existir. Quando a gente está vivendo uma crise, seja no casamento, seja nas finanças, seja uma crise pessoal, seja qualquer que seja essa crise, que leva a gente para um lugar onde a gente sozinho precisa se posicionar, a gente está sempre procurando alguém para a gente se associar, até para poder dividir. Mas o fato é que, num deserto, a gente passa sozinho. Solidão faz parte desse processo. E nesse processo de solidão, a gente precisa encontrar quem realmente nós somos, para a partir daí, a gente encontrar o caminho para a saída desse deserto.
num deserto. Opa! Será que eu errei? Ah, ok. Opa. Isso. Num deserto, é interessante se você observar no deserto, eu já estive em alguns desertos. Desertos passam muitas caravanas. Tem muitas caravanas passando pelo deserto. E toda caravana você vê alguém na frente apontando. Você vê alguém na frente guiando essa caravana. Essa imagem mostra isso muito bem. Uma caravana de camelos passando por um deserto, mas tem alguém ali na frente. Essa pessoa que está ali na frente provavelmente está perdido no deserto. E ao estar perdido no deserto, sem ter direção, sem saber como sair, como muitas vezes a gente se encontra na vida da gente, em situações onde a gente não vê saída, olha para o lado, só vê areia, olha para o lado, de um lado para o outro, não tem um ponto de referência. A gente precisa encontrar alguém, mas alguém que vai mostrar para a gente um caminho que ele já andou. Esses beduínos que cruzam os desertos em caravanas, eles conseguem ler o que a gente não consegue ler. É por isso que é muito importante a gente entender que uma vez entrando no deserto, nós temos que procurar não pessoas que estão mais perdidas do que a gente dentro desses desertos, mas a gente tem que procurar pessoas que sabem o caminho da saída desse deserto. A gente tem que procurar pessoas que possam se posicionar como líderes, que vão nos guiar, que vão apontar a direção para a gente, para onde a gente pode ir. E uma coisa muito legal, olhe para cima. Quero dizer isso para você hoje, e por favor, mais uma vez, independente da sua fé. Uma coisa muito importante quando a gente está no deserto, quando a gente está enfrentando um momento difícil. No deserto, quando a gente olha para o lado, só tem areia, né? Ou pedras. Não tem um ponto de referência. O melhor ponto de referência no deserto é o céu. É o céu. É olhar para cima, para as estrelas à noite, e se posicionar de acordo com as estrelas, encontrar a direção de acordo com as estrelas, olhar para cima durante o dia e ver a posição do sol, e aí talvez tentar se identificar a posição do sol, e aí caminhar, sabe, de uma maneira mais direcionada, norte, sul, leste, oeste. Mas tem uma coisa muito importante no deserto, é não se acomodar. Sabe, vocês estão num negócio muito interessante, um negócio de multinível. Eu tenho alguns anos, sabe, no meio do negócio de multinível. Conheço líderes ao redor do mundo muito interessantes. Eu já vi muita gente se acomodando. Eu vi muita gente que saiu de um deserto financeiro, vamos dizer assim, violento, onde não tinha nada dentro de casa, sofrendo dificuldades terríveis, e de repente encontrou uma estabilidadezinha. Sabe, estava andando no meio do deserto, e encontrou um oásis, encontrou um PIN razoável, que te deu ali uma condição financeira que você não tinha antes. Então encontrou uma água, voltou? Como é que eu faço para voltar a imagem? Você me ajuda? Aí, não, mais um. Aí, obrigado. Encontrou um oásis, cara, olha que lugar incrível. Imagina você estar penando, passando dificuldade, luta, dificuldade, sem nada que comer, passando crise em casa, mulher brigando, prestação do filho atrasada, sabe, na escola, prestação do carro atrasado, o cara ligando, dizendo que vai pegar seu carro de volta, sabe, toda essa crise, essa loucura, e você de repente consegue trabalhar, constrói o seu negócio, anda, avança um pouquinho, aí já chega num lugar, você fala, pô, estou com as contas pagas, estou com água, estou com certo conforto, e encontro um oásis. O oásis representa aquele lugar no meio do nosso caminho, no meio do deserto, que parece ser o objetivo que eu queria, parece ser tudo que eu esperava, porque quando você está no deserto, você está procurando um oásis, cara. Um lugar onde tenha sombra, um lugar onde tenha água, uma certa segurança. Mas uma coisa eu quero te dizer, o oásis continua sendo o deserto. O oásis ainda é o deserto. Você não pode construir uma casa no deserto. Você não pode construir uma barraca e ficar acampado nesse oásis.
Porque apesar de você ter algum suprimento, apesar de você ter alguma provisão, apesar de você já estar, sabe, bem melhor do que estaria no deserto, lá no meio do deserto perdido, o oásis ainda é o deserto. Tem uma coisa melhor para você ali na frente. Você tem que continuar avançando. Encontre pessoas, encontre beduínos, encontre caravanas, pessoas que vão te guiar, e siga essas pessoas. E continue caminhando, não pare no deserto. Uma das coisas mais erradas é parar no deserto, porque uma hora você vai sair do deserto. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sei você, uma das coisas que eu mais gosto é quando eu posso olhar para trás e ver que o deserto da minha vida ficou para trás. Eu passei 11 anos num deserto chamado droga, dependência química. Vocês sabem o que é isso? Vocês não sabem o que é isso? Você sabe, né? Eu passei 11 anos. 11 anos, sabe, rodando em círculos. 11 anos perdido, completamente alucinado. Achando que não tinha solução para a minha vida. Achando que eu não poderia chegar... Muito obrigado. Que eu não poderia chegar em lugar nenhum. Mas hoje eu posso dizer para você, eu saí desse deserto. Eu posso olhar para trás e ver que esse deserto acabou na minha vida. Há 26 anos atrás, esse deserto acabou na minha vida. Mas sabe por que acabou? Porque eu olhei para cima. Sabe por que acabou? Porque eu não me associei com aqueles que estavam ali, perdidos naquele deserto, querendo companhia para construir uma casa no deserto. Sabe por que acabou? Porque eu não parei nesse deserto. Porque eu encontrei força em Deus para me arrancar desse deserto e me tirar desse deserto. E hoje eu olho para trás e vejo que o deserto ficou atrás. Então eu quero dizer para você hoje que de repente está vivendo um deserto. Não é só grana não, gente. Talvez você esteja com a sua conta bancária bacana, né? Se é diamante, duplo diamante, não, sabe? Eu acredito que todo mundo aqui está ganhando dinheiro, né? Ou não? Tem alguém duro aqui? Ok. Então o deserto não é só dinheiro. Existem outros desertos, cara. Existem desertos emocionais, sabe? Existem desertos espirituais, muitos desertos. Eu quero te dizer, se você está passando por um deserto na sua vida, seja ele qual for, siga meu conselho. Não pare. Não se associe com pessoas que vivem no deserto. Procure alguém que te ajude a sair desse deserto. Não pare em nenhum oásis, estabeleça esse oásis como, sabe, o seu fim da sua trajetória. Existe uma coisa muito melhor do que viver dentro de um oásis, dentro do deserto. É sair do deserto e olhar o deserto quando você vira os olhos para trás. E aí a gente entra no que eu amo, nas planícies, nas campinas. Você já reparou que todas as vezes que a gente tem aqui em São Paulo a corrida São Silvestre, quais são os melhores corredores? São os quenianos, cara. São os africanos. Por que será que eles são os melhores corredores? O que tem nesses caras? Por que eles correm tanto? Eles correm por causa de várias características. Primeiro, o lugar onde eles vivem. Eles estão vivendo nas planícies, cara, nos lugares planos. Uma coisa interessante é que quando você está num lugar plano, você tem que correr. No deserto você não pode correr. Quem corre no deserto, morre no deserto. No deserto a gente tem que andar. Não pode parar. Parou, descansa, continua andando. Não desiste, não para, não desanima. Agora na planície, você não pode andar na planície. Na planície você tem que correr. Na planície você tem que correr e correr muito. Planície é lugar de corrida. Planície é lugar onde você alcança, sabe, as distâncias maiores em menor período de tempo. No deserto, você gasta muito tempo para alcançar uma certa distância. Porque o clima é desfavorável, o ambiente é desfavorável, a circunstância é desfavorável, mas nas planícies, o clima é favorável, o ambiente é favorável, a geografia é favorável, significa que você está com tudo na mão para correr. E aí, andar nas planícies é botar uma BMW andando numa estrada toda esburacada,
sem condição de correr, sem condição de usufruir. O melhor lugar para andar numa BMW são nas autobahns alemães, onde você pode meter o pé no acelerador e acelerar. Eu acredito que no negócio de vocês, financeiramente falando, vocês estão na planície. Vocês estão na planície. O negócio é favorável, o tempo é favorável, é hora de correr, é hora de construir o seu negócio num patamar muito alto. Mas você não pode, de jeito nenhum, estar num lugar tão favorável, num ambiente tão favorável, e não aproveitar o máximo desse ambiente. Agora tem que correr, tem que acelerar. O terreno é propício, como eu já falei, e a hora é propícia. Eu não sei com relação à sua vida, quais são os propósitos, os planos que você tem na sua vida. Eu posso dizer para você quais são os planos, os propósitos que eu tenho na minha vida. Como vocês ouviram no início, quando falou, eu construí uma carreira profissional interessante. Eu fiz uma faculdade, apesar de toda a loucura das drogas, eu consegui fazer uma faculdade. E depois dessa faculdade, eu tive duas situações muito violentas na minha vida. Uma, eu tive um encontro com Deus muito violento, muito sério, pessoal, totalmente meu, que mudou a história da minha vida. Num sábado à noite. No domingo pela manhã, eu encontrei a Sílvia. Uma loucura isso. Muito louco. Então, sábado à noite, Deus me encontrou. Eu costumo dizer isso. Eu não encontrei Deus, Deus me encontrou. No domingo pela manhã, eu encontrei a Sílvia. E aí, a minha história começou a mudar muito violentamente. O meu deserto encontrou um fim. Eu saí e olhei para trás e falei, uau! Eu pensei que a vida era o deserto, mas não é. Tem uma planície para me correr. Eu comecei a sonhar, eu comecei a ter planos, eu comecei a sonhar em conquistar, eu comecei a sonhar em ser pai, em, ter uma família. Esse era o meu sonho. E parece uma coisa tão básica, né, esse sonho. Mas eu comecei a sonhar com isso. Ser um bom pai, ter filhos, e através dos meus filhos abençoar muita gente, mudar a história da vida de muita gente. E eu olhava para o deserto e falava, esse deserto mexeu com a minha vida, me deixou marcas. Mas eu olhava para frente e falava, tem uma planície para me correr agora. E tudo que eu não estudei na minha faculdade durante 6 anos, eu passei a estudar, passei a recuperar. Passei a trabalhar igual um louco. E fui atrás de oportunidades. Fui para os Estados Unidos, fiz um curso com um professor muito famoso na época. Depois desse curso, voltei para o Brasil. E voltei para o Brasil, comecei um negócio que estava maravilhosamente indo bem. E a coisa crescia, e a coisa avançava. E eu olhava, eu tinha um curso de formação de ortodontista no Rio de Janeiro, e a gente tinha 400 alunos, 500 alunos, era uma coisa enorme, muito dinheiro entrando. E eu lembro o dia que eu vi a minha conta bancária com bastante dinheiro, não eram os 400 do outro que falou aqui, esqueci o nome dele, do Evandro, não era tudo, mas para mim era muito dinheiro na minha realidade. Eu olhei todo aquele dinheiro na minha conta, olhei os prédios que a gente tinha construído, olhei o patrimônio, olhei tudo aquilo, fechei o olho e pensei, será que esse é o propósito de verdade? Será que é isso que eu vou gastar todos os dias meus? Quero ser o quê? Quero ser um professor famoso? Eu quero ser um cara rico? Ou eu quero mudar a história da vida das pessoas? Durante o meu tempo nas drogas, eu convivi dentro da favela. Eu tinha as meninas da favela. Eu tinha um barraco na favela. Eu, de vez em quando, passava uns dias na favela. Eu me associei com traficante. Eu vivi uma história muito louca nessa questão da dependência química. Eu não era um viciado. Eu estava me transformando num bandido. Eu estava me transformando, em alguém que fazia parte de um sistema muito ruim. Só que tinha algo dentro de mim que mexia comigo. Eu não aceitava ver as meninas se prostituindo com 13, 14 anos. Simplesmente porque era isso que elas tinham que fazer na favela. Porque todo mundo faz isso.
Eu não aceitava ver os meninos se drogando, e os meninos com 12, 13 anos, 14 anos, na boca de fumo, com radinho, com pistola, simplesmente porque ele queria comprar um tênis Nike. É verdade. O cara queria ter um tênis Nike, ele não podia ter um tênis Nike porque não tinha pai para dar um tênis Nike para ele. E a mãe dele não tinha nunca condição de comprar um tênis da Nike para ele. Então ele queria ter um tênis da Nike, então ele ia para a boca de fumo. E aquilo me incomodava. Mas depois que eu tive esse encontro com Deus, depois que eu casei com a Sílvia, e a Sílvia começou a me mostrar o mundo de uma maneira diferente, depois que eu comecei a perceber, sabe, que eu poderia fazer diferença na terra, eu comecei a buscar um caminho para ajudar essas pessoas. Eu falei, eu quero crescer, eu quero conquistar, eu tenho um alvo, e eu comecei a estabelecer um alvo para a minha vida. E o alvo é influenciar e mudar a história da vida desse povo pobre, miserável, necessitado, excluído, que vive dentro das favelas. Você sabe o que é isso? Alguém aqui entende o que eu estou falando? Entende bem? Pois bem, meu irmão, eu resolvi que eu queria um dia sentar num lugar daquele ali. Eu quero descansar um dia nas montanhas. Eu quero chegar um dia onde eu possa sentar num lugar bem alto e olhar tudo isso e falar, uau, show, cara, consegui o meu objetivo, alcancei o meu alvo. Eu quero sentar e quero curtir na montanha, eu quero relaxar e descansar e dizer, ok, pô, está tudo pronto, fiz o que eu tinha que fazer, mudei a história da vida das pessoas, cheguei aonde eu queria chegar, eu queria curtir isso. E o meu sonho, cara, eu vou dizer isso aqui para vocês, o meu sonho, esse lugar que esse cara está aí, ó, ele está lá no alto de uma montanha, um alpinista provavelmente, olhando de cima para baixo. Eu não estou afim de curtir lá de cima, no que diz respeito a um lugar mais alto que os outros, não. Eu quero ver aqueles meninos sendo pais, eu quero ver aquelas meninas sendo mães, eu quero ver aqueles meninos quebrando um ciclo de miséria. É isso que eu quero. Esse é o meu alvo. Esse é o meu objetivo. Essa é a minha vida. Pretend the day by day that someone somehow to make a change. We are all the power. Guess we'd be family. It's true. You know love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice to make it. We're saving our life. It's true, make a better day. Just you and me. Wow, singing hard. Oh, so they know the summer cares. So they cries for help will not be in vain. We can lift the suffer. No, we cannot turn away. Right now, they need a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start. Oh,
somebody that we can lean on. When you wake up, look around and see that your dream's gone. When the earth quakes, we'll help you make it through the storm. When the floor breaks, a magic carpet to stand on. We are the world united by love so strong. When the radio isn't on, you can hear the song. A guiding light on the dark road you're walking on. A signpost to find the dreams you thought was gone. Someone to help you move the obstacles you stumbled on. Someone to help you rebuild after the rubble's gone. We are the world connected by a common bond. Love, the whole planet singing along. Obrigado, muito obrigado. Sabe, gente, é nisso que eu acredito. Eu acredito que os desertos da vida da gente têm propósitos. Fazer da gente uma pessoa melhor. Eu acredito que as oportunidades que Deus coloca na vida da gente, que são essas campinas, a gente tem que pegar com toda a nossa força e correr e construir o que a gente puder, sabe? Fazer tudo o que a gente puder fazer, gastar todos os nossos dias com muito foco, muito objetivo, para chegar lá em cima nas montanhas. E aí sim, aquela sensação de dever cumprido, sabe como? De que você está fazendo a diferença. Essa é a minha vida, essas aí são as nossas crianças lá do Projeto Mó. Todas essas crianças moram dentro da favela. O professor de música que apareceu ali regendo, eu conheci ele quando ele tinha 12 anos de idade, num projeto social, morava na favela. E o sonho dele era aprender a tocar teclado. E naquele projeto social a gente conseguiu ensinar ele a tocar teclado. E hoje já é um homem feito, e é o nosso coordenador de música do projeto, é um maestro. Ele identificou essas crianças, essas vozes dessas crianças, no dia a dia lá no projeto, nas salas de música. E ele então um dia me chamou e falou: Sérgio, estou com uma coisa aqui, eu quero te mostrar. E reuniu essas crianças todas na sala e começou a cantar essa música. Quando ele acabou de cantar a música, claro, eu estava chorando, eu fiquei: que isso, cara, que loucura, Edmilson. Como você descobriu essas vozes, cara? Ele falou: não é lindo? Eu falei: é lindo, vamos fazer um filme, vamos gravar isso. Liguei para um amigo meu, que eu tinha pago bem caro a ele para fazer o filme do casamento da minha filha. E falei com ele: ó, agora eu preciso de você. Eu dirijo esse projeto social, assim, assim, assado, eu preciso fazer um filme com as crianças. Ele fez de graça para mim, levou umas crianças para o estúdio, está aí, um filme lindo. Uma história de vida que a gente está mudando. Oi? Deve estar, mas você pode pegar também aqui. Você vai ter ele disponível para você. Como você chama? Giovanni, você vai ter ele disponível para você. Essa é a minha história. E... Opa, eu estou errando aqui, a culpa é minha, cara. Aí, opa, estou apertando demais. Aí, opa, aí. Esse menino chama Lucas. Ele não tem pai. Nunca viu o pai, nem tem noção de quem seja o pai dele. Ele é lindo, né? O Lucas é lindo.
O Lucas está no nosso curso, na aula de jiu-jitsu. Então, ele entrou para o jiu-jitsu. E o Lucas tem uma característica muito interessante. O Lucas é um campeão. Todos os campeonatos que ele participa, ele só ganha medalha de ouro. Nunca ganhou prata, nunca ganhou bronze e nunca foi excluído, vamos dizer assim, nunca perdeu. Se ele entrar no campeonato, ele ganha ouro. Então, nós temos lá na sala de jiu-jitsu do projeto algumas medalhas de ouro do Lucas. Ele é um vencedor. Aí eu olho para o Lucas e falo, esse menino tem que ter chance, pô. O fato dele ter nascido dentro de uma favela, não é justo que o Lucas vá acabar com a arma na mão, pô. Vendendo droga, morrendo ou sendo preso antes de 20 anos de idade. Tem que haver uma maneira da gente mudar a história desse menino. Eu usei a foto do Lucas para falar a respeito da visão do More Project. Talvez você já ouviu isso em algum lugar. É um ditado chinês, né? Não é melhor, ao invés de você dar o peixe, é melhor ensinar a pescar. Vocês já ouviram isso? Então, eu aumentei esse ditado. Agora é o ditado do Sérgio Ponce. Não é mais um ditado chinês, ok? Então, quando você falar isso aqui, você fala, esse é o do Sérgio. É o seguinte, a minha visão é dar o peixe, porque a pessoa está com fome, cara. Então, tem que dar o peixe. Ensinar a pescar, aparelhar o pescador, conduzir ele até o pesqueiro e depois, aí sim, lembra da montanha? Ficar sorrindo, sentado, rindo, vendo ele pegar o seu próprio peixe. Essa é a minha visão para o More Project. A nossa missão é pegar essa família, como é a Kissila. Essa mulher se chama Kissila. Ela tem 5 filhos, aqui ela só tinha 3, mas já tem mais 2. Solteira. Cada filho com um pai. Cada filho com um pai. Não sabe ler nem escrever. Morava numa miséria, numa situação deplorável. Eu quero, e eu preciso de você, estou aqui por isso. Eu quero gastar todos os dias da minha vida formando uma geração que seja livre da miséria. Que seja livre da miséria. Eu quero ser um instrumento de Deus na terra para quebrar o ciclo de miséria na vida da maior quantidade de pessoas possível. Não vamos salvar todo mundo, mas eu vou fazer a diferença. Para Kissila, os filhos dela todos estão no projeto, todos eles no projeto, recebendo educação, estão aprendendo a falar inglês, sabe? Estão aprendendo a ser gente, aprendendo a acreditar que a vida está além dos limites da favela. Essas pessoas nascem com limites, limites sociais, culturais, financeiros, emocionais, educacionais. Eu não sei você, mas eu tenho um negócio dentro de mim assim, que queima no meu peito. Eu quero ajudar as pessoas a romper os limites. Eu acho que quando alguém rompe um limite, sabe, isso produz nessa pessoa uma força para que a pessoa continue rompendo limites e se transformando em referências. Eu quero que os filhos da Kissila sejam referência. Eu falo para a filhinha dela, para a Lara, uma das filhas dela. Eu olho nos olhinhos da Lara, a Lara tem agora 8 ou 9 anos. Eu olho nos olhos da Lara e falo agora, olha, você não vai repetir a história da sua mãe. Você não vai ter um filho com 12, 13 anos, outro filho com 15 anos, outro filho com 17 anos. Você não vai sair por aí transando com todo mundo. Você vai casar, você vai ter um marido, você vai ser mãe, mas você vai ser mãe de um filho com o seu marido e vai constituir uma família. E através da sua família, você vai mudar outras famílias. Eu acredito nisso, gente. Eu creio nisso. Do fundo do meu coração, eu creio nisso. Essa foto é uma foto bem bacana, porque essa foto aqui tem, se não me engano, foi em 2008, 2009, por aí. Eu estava com meu cabelo comprido, muito estranho, né? Estava comprido até anteontem, mas eu falei, não, vou lá, é melhor cortar o cabelo. E a minha mulher estava viajando, ela falou para mim, Sérgio, vai cortar o cabelo. Eu falei, eu vou cortar o cabelo, e cortei. Mas essa é a Silvia, linda, né?
Parece uma menina, não é pedofilia, calma, ela tem 52, mas eu cuido muito bem dela, trato com muito carinho, sabe, muitos cremes, tudo que você possa imaginar, com muita intensidade, para ela ser uma mulher feliz, porque o livro que eu leio todo dia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Felicidade faz a gente ficar bonito. E aqui são alguns dos nossos meninos. E agora, essa foto a gente tirou há uns 6 meses atrás. Mas eu me preocupo, por exemplo, com esse cara aqui, ó. Mateus. O apelido dele na favela é Bad Boy. Ele não tem pai, vive numa miséria, numa situação muito, muito ruim. Mateus já está fumando um baseado, com 13 anos. Agora, eu recebi uma doação muito bacana de um cara. Eu estou construindo 2 casas dentro de um espaço que vocês vão conhecer. E em cada casa eu vou botar 16 crianças. 16 meninos e 16 meninas. E vamos tirar essas crianças da favela. E o Mateuzinho, nós vamos tirar ele da favela. E lá tem um complexo esportivo. Estou construindo quadra de tênis, porque eu não quero ver as crianças só jogando futebol. Eu quero dar para eles o que eles nunca teriam condições de ter na vida, uma raquete babolá na mão para aprender a jogar tênis. Porque eu acho o seguinte, que a gente não tem que dar o mínimo para as pessoas que carecem de tudo. A gente tem que dar o máximo. Quanto maior a necessidade, maior tem que ser a nossa doação. Quanto maior a necessidade, maior tem que ser a nossa dedicação para transformar a vida dessas pessoas. E o Mateus vai para lá. A Bia, vou levar o Mateus, vou levar a Bia, vou levar o Gabriel, vou levar essa molecada toda para lá, para mudar a história da vida deles. Eles são lindos, né? Esse é o Patrick, é meu filho ele. Patrick fala inglês fluente. Se você vê o Patrick falando inglês, aprendeu lá no projeto, você pensa que ele é americano. Rompendo limites. É disso que eu gosto. Nós estamos no Fonseca, em Niterói. A gente atende o Gil Cabo, você conhece? Vem isso aí. O More Project nasceu por causa de vocês. Foi o seu pranto, a sua dor, seu grito retido pelo medo. Foi também a violência do seu dia a dia e aqueles tiros que varavam a madrugada e faziam você acordar apavorado. Foi a falta de oportunidade. Foi a total falta de apoio e encorajamento que acabou por gritar muito alto dentro do meu peito, um grito por ajuda. Eu senti a sua dor, chorei o seu choro e o seu pranto e gritei para mim mesmo que tinha que ter um jeito. Tinha que haver uma maneira de fazer com que o amor fosse derramado sobre a sua vida e que pudesse te arrancar dos limites da favela. Eu não aceito a opressão da favela. Não entendo a promiscuidade da favela. Não suporto os abusos, a violência, a fome, a miséria. Então, o que fazer? Assim nasceu o More Project. Esse amor derramado em carinho, em abraços, olhos nos olhos, verdade, justiça, oportunidade. Eu acredito em vocês. Acredito que vocês não serão como seus pais. Acredito que vocês não irão reproduzir o modelo maldito do abuso e da falta de respeito. Acredito que haverá paz, acredito que haverá amor. Acredito que vocês vão quebrar esse ciclo e escrever uma nova história. Serão pais e seus filhos terão pais presentes. Serão mães de verdade, não apenas mais umas paredeiras. Acredito em ver vocês rompendo limites, quebrando cadeias e indo para os lugares altos. Acredito que verei vocês campeões, vencedores, conquistadores. E foi por causa disso e para isso que nasceu o More Project. Por causa de vocês, para vocês e para que através de vocês, juntos, a gente possa finalmente escrever uma nova história que tenha um final feliz.
Hoje eu vim aqui convidar você a fazer parte da minha vida, da minha história. Eu vim aqui, conversei com o Sandro, conversei com a liderança dessa empresa. Primeira vez que encontrei a liderança de vocês, a primeira vez que eu fui em Alphaville, eu fui atrás do Edu, que é o meu amigo, uma pessoa muito especial na minha vida, que eu tenho o maior carinho, eu e minha esposa. Eu queria ver um amigo. Você sabe quando você está num deserto e você procura um amigo? Quem sabe o que é isso? Eu estava em São Paulo, vivendo um momento bem ruim, mas muito ruim mesmo, assim. Aqueles dias eram dias muito ruins, onde eu estava me sentindo muito mal, muito sozinho, muito, sabe, em inglês a palavra é overwhelming, mas não sei como traduzir isso bem. Pesado, muito pesado, né? Com muito fardo no ombro. E eu falei, cara, queria encontrar o Edu, cara, só para conversar com ele, dar um abraço nele. A gente sempre ri muito quando a gente estava junto, então eu falei, quero ver o Edu. E fui até Alphaville, consegui ligar para ele. Ele estava lá no escritório da Rinodê. Eu fui lá no escritório da Rinodê para conversar com ele, ter um tempo com ele, abrir meu coração, ouvir uns conselhos. Falei, cara, esse cara vai me dar uns conselhos, eu preciso ouvir alguém que eu conheça. Sabe aquela coisa? Você não deve compartilhar seus sonhos com quem não sonha com você. E você não deve também, sabe, compartilhar as suas fraquezas com alguém que possa usar isso depois contra você. Você já aprendeu isso na vida, não já? Já aprendeu isso? Essa é uma lição que às vezes é dura, mas é verdade, né, cara? Às vezes a gente compartilha sonho com pessoas erradas, bum! Às vezes a gente se abre, sabe, assim, rasga o nosso coração e põe as nossas fraquezas na mesa e aquilo tudo depois vira arma contra a gente. Então, nessa hora, a gente precisa, para compartilhar sonhos e para rasgar coração, a gente precisa de pessoas que a gente confia, não é verdade? Então, eu vim atrás do Edu, quero deixar isso aqui bem claro, que eu confio no Edu. E eu estou lá conversando com o Edu, e daqui a pouco entra o senhor Rodrigues, cara. E o coroinha entrou com aquela cara. Eu tinha mais ou menos uns 20 dias que meu pai, meu amigo, meu herói, tinha falecido. E, eu estava vivendo um momento muito ruim. Eu era a ovelha negra da família, né? Meu pai era delegado de polícia federal e eu era traficante. Então, imagina, cara, imagina. Mas eu criei uma relação com meu pai de tanto amor e de tanto perdão, que meu pai se transformou, sem sombra de dúvida, na pessoa mais importante na minha vida, depois da Silvia, depois do Estevão, depois da Rebeca. Era o meu pai. E meu pai tinha falecido, então eu estava meio, sabe, quebrado. Aí aquele coroinha entrou ali, cara, com aquele sorrisão dele. Pô, quem é você e tal? E me abraçou, me apertou. Aí o Edu falou, pô, esse aqui é o Sérgio. Aí eu olhei aquilo ali, eu falei, cara, eu acho que eu vim aqui só para isso, para curar minha alma. Sabe aquela coisa? Eu falei, cara, eu vim aqui só para isso, para receber esse abraço desse cara, sabe? Eu falei, pô, eu já estava ali no céu, cara, de feliz. Honestamente, nem estava pensando em Rinodê, nada de Rinodê, nada, honestamente. E aí, cara, depois entra o Sandro. Aí o Edu fala, pô, é o Sandro. Eu falei, pô, que é esse cara, meu? Aí o cara, pô, cara, Sérgio, a gente estava falando de você. Edu, você falou com ele? Edu, não. E aconteceu uma coisa, eu posso falar aqui rapidinho, Sandro, tem algum problema? Posso? E aconteceu uma coisa sobrenatural. Vocês acreditam em sobrenatural? Sim. Acredita mesmo? Sério? Sim. Cara, então eu vou te dizer, eu estar aqui hoje é uma coisa sobrenatural. Totalmente sobrenatural. Totalmente. Porque eu liguei para o Edu, eu estava em São Paulo, a minha esposa estava fazendo um curso, eu amo estar com a minha mulher, onde ela vai eu quero ir, sabe aquela coisa? Eu gosto de estar com ela. Então, estou aqui mal, que ela está lá nos Estados Unidos com nossos filhos. Meus filhos moram nos Estados Unidos, fizeram faculdade lá, casaram lá. Eu tenho um netinho e a minha filha está grávida agora do segundo filho. E falou, mãe, vem, mãe foi. Mas foi 2 dias atrás e eu vou terça-feira. Não tem esse papo de ir eu ficar, não. Estou na cola, meu, estou na cola. Mas eu vim com a Silvia para São Paulo, ela veio fazer um curso. Ela falou, mas você vai ficar fazendo o quê? Eu falei, eu gosto de escrever, eu estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. Uma modo maluquice. Eu falei, eu gosto de escrever, então eu vou ficar no hotel escrevendo, você vai fazer o curso.
E eu fiz isso num dia, no sábado, perdão, foi na terça, eu acho que numa quarta-feira, isso. Eu sei que, muito obrigado. Aí no outro dia, obrigado mesmo. Aí no outro dia, o hotel ia sair 4 horas da tarde, resolvi. Falei, não vou pagar mais uma diária, por quê? Se a gente vai sair 4 horas da tarde. Falei, vou sair meio-dia, e fui para o shopping, eu estava ali no Morumbi, no Ibis Morumbi. Então fui para o shopping, fui lá para o France Café, abri meu computador, pedi um café, uma água, um pão de queijo, e comecei a escrever. E estava lá escrevendo. Toco o telefone, aparece no Facebook aquela mensagem, né, de uma mensagem. Eu fui ver a mensagem, era do Wilton Mingotti. Alguém conhece o Wilton? Era do Wilton. O Wilton vira para mim, poxa, Sérgio, queria falar com você, cara. Pô, estou aqui na Rinodê, estou ganhando dinheiro, estou com uma equipe super legal e eu quero ajudar o projeto. Como que a gente faz? Falei, pô, Wilton, que maneiro, cara, obrigado, a gente está precisando de ajuda. Então, começamos a conversar como que ele poderia ajudar o projeto. A gente tem um projeto de apadrinhamento, de apadrinhar as crianças. Comecei a conversar com o Wilton. Aí, no meio da história, eu falei, Wilton, cara, eu preciso falar com o Eduardo. Eduardo não responde minhas mensagens e não atende meu telefone. Verdade. Aí eu falei assim, eu acho que ele está chateado comigo, não sei, mas não interessa, eu preciso falar com o Edu, me dá um telefone dele. Aí o Wilton na hora me passou um telefone, eu ligo, pum, aí Eduardo atende. Eu falei, Edu, Sérgio, ele ficou mudo. Eu falei, filha da mãe, cara, será que por que ele não quer falar comigo? Aí passou uns segundos, ele fala, Serjão. Eu falei, cara, cadê você, rapaz? Estou com saudade sua. Ele falou, poxa, também, onde você está? Eu falei, estou aqui em São Paulo, hein? Não acredito, está onde? Eu falei, estou no Morumbi. Ele falou, pô, vem aqui me encontrar. Eu falei, claro que eu vou, me dá um endereço. Ele me deu o endereço, peguei um táxi, pum, fui para Alphaville, cheguei lá, encontrei ele, junto com um japonês que eu esqueci o nome, cadê ele? Elton, né, Elton? Lá embaixo. Cara, estava ele e o Elton, encontrei os dois, a gente subiu. Quando cheguei lá em cima na sala, aquela história que eu já contei, quando o Sandro entra na sala, o Sandro vira para Edu e falou assim, você falou com ele? Aí Edu, não. Ué. Aí o Sandro abriu o telefone dele e falou assim, olha aqui o e-mail que eu mandei para o Edu, no avião ainda, a gente voltando de Punta Cana, e ele recebeu, quando o avião pousou, então ele recebeu esse e-mail de manhã. Olha qual e-mail que era. E estava lá o e-mail. Edu, não esquece de procurar o Sérgio. Não foi isso? Ele me mostrou o e-mail, eu falei, uau, que isso, cara? Sabe, gente, eu não sei quanto a você, e volto a dizer, eu respeito a sua fé, respeito como você se relaciona com Deus. Meu Deus chama Jesus Cristo, é o meu Deus, é como eu me relaciono com Ele. Assim, E a minha relação com Ele é de muita paixão, eu sou um cara apaixonado. Eu amo as pessoas, sabe como? Eu acho que eu tenho sangue italiano, eu tenho cidadania italiana. Então, acho que aquela coisa, se é para amar, é amar mesmo. E a minha relação com Ele é intensa. E eu descobri na minha relação com Jesus Cristo que eu posso ouvir a voz dEle, através do Espírito dEle. E eu sinto isso o tempo todo. E uma coisa que eu amo fazer, e eu amo quando eu me vejo nessa condição, é quando eu sinto que eu estou sendo guiado pelo Espírito dEle. Isso me faz um bem demais. Isso me faz, assim, me sentir protegido, guardado, sabe? Me faz me sentir cuidado. É uma sensação que eu não tenho como explicar para você. Eu gostaria de explicar para você, mas eu não consigo explicar para você. Mas todas as vezes que eu sinto que eu estou sendo guiado por Ele, sabe? Não importa, parece que aquilo me inunda de uma paz muito grande. E quando o Sandro mostrou esse e-mail, aí a gente começou a conversar. Cara, aquela sala ali do Edu, que estava quente, o ar-condicionado não estava funcionando, parecia que pegou mais fogo ainda. Porque dentro de mim, cara, o troço começou a queimar. Eu comecei a sentir que Deus tem um plano muito maior do que eu pensava. Eu queria encontrar o Edu,
porque eu queria encontrar meu amigo, para ouvir um conselho dele. Eu pensei que eu tinha vindo a São Paulo para fazer companhia para Silvia, apenas para ser um bom marido. Eu pensei que eu estava, sabe, apenas fazendo uma coisa natural, mas por trás de tudo isso tinha uma direção sobrenatural. Por trás de tudo isso tinha uma mão forte, sabe, articulando as coisas, fazendo com que as coisas se engrenassem, para que o propósito dele se cumprisse. E eu estou aqui hoje com meu coração, assim, bastante, como eu vou dizer para você, bastante cheio de alegria e ao mesmo tempo estou bastante emocionado em estar aqui hoje, porque eu realmente sinto, percebo, que de alguma maneira eu posso te ajudar a se conectar com esse Espírito, entendeu? E fazer com que o seu negócio seja mais do que um negócio, mas seja um propósito na sua vida, para fazer diferença na vida de outras pessoas, e não apenas fazer diferença nos números da sua conta bancária, ou na quantidade de carro que você possa comprar. E esse projeto chamado Projeto MOR, que não é outra coisa que não seja a mão de Deus de verdade. Esse projeto nasceu há mais de 20 anos atrás com a minha mãe. E isso foi uma coisa que complicou muito a minha vida quando eu conheci a família Rodrigues. Porque eu tinha exatamente 24 anos, quando a minha história mudou, quando eu saí do deserto. Mas todos os dias, quando eu chegava em casa, com 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos, completamente alucinado, completamente drogado, um trapo de gente, a minha mãe ia no meu quarto, colocava a mão na minha cabeça e fazia uma oração por mim. E eu achava que a minha mãe era louca. Eu achava que a minha mãe era uma biruta, de uma fanática desequilibrada. Era assim que eu via a minha mãe. E ela fazia uma oração por mim, e ela falava para mim assim, eu nunca esqueço, ela sempre falava, eu fingindo que estou dormindo. E ela lá orando por mim, ela falava, meu filho, eu gerei você e consagrei você no meu útero para você fazer diferença na terra, para ser um instrumento de Deus na terra. Eu lembro que minha mãe saía e eu ria. Eu falava, tadinha da minha mãe, cara, ela é louca, Deus não existe. E a única diferença que eu vou fazer na terra vai ser a quantidade de gente que vai se drogar com a droga que eu coloco na mão deles. A única diferença que eu vou fazer na terra é destruir a vida das pessoas. Mas sabe, Deus sempre tem um plano maior na vida da gente. Eu passei por um grande deserto. Estou correndo numa campina. Ainda não cheguei nas montanhas. Mas eu gostaria que você corresse comigo na campina que eu estou correndo. A gente pode mudar a vida de muita gente juntos. A gente pode, cara. A gente pode. O Projeto MOR é um projeto lindo e vocês vão conhecer ele muito bem. Quem mora em Niterói ou no Rio de Janeiro, nas imediações, você é meu convidado. Venha estar conosco, venha conhecer, venha ver ao vivo o que a gente está fazendo. Quem mora longe também é nosso convidado. A gente tem lá uma pousada com 25 quartos, muito legais, onde a gente pode receber você para passar uma semana lá, um dia, 2, 3, e conhecer o projeto. Isso a gente vai caminhar daqui para frente. Mas uma coisa você pode me ajudar hoje, se você quiser. Quer me ajudar? Alguém gostaria de ajudar? Ok. É muito simples. Dentro do Projeto MOR, a gente tem várias maneiras da gente captar recursos. Nós construímos um projeto muito bonito mesmo. É lindo o que está acontecendo lá. Mas a gente está passando um momento muito complicado. Vocês receberam aí o apadrinhamento, Edu? Todo mundo recebeu essa fichinha? Está vendo aí? Tem um site aí. Essas são algumas das nossas crianças. Aí tem um site. E nesse site você entra e você vai conhecer o projeto. Tudo do projeto está nesse site.
E dentro desse site tem um lugar que você clica que é apadrinhe. E você pode apadrinhar uma das nossas crianças. Isso significa que você pode doar, acho que é 35 ou 50 reais por mês. Só isso. Você acha que dá para vocês? Não. Não, se não der, a gente te ajuda. Alguém te ajuda aí do lado. Pede ajuda quem está aí do lado, né? De repente, a gente está aqui, é uma família, a gente pode, todo mundo se ajudar aí, né? Mas você apadrinha uma criança. Ao apadrinhar uma criança, você vai ter contato direto com essa criança. Você vai corresponder com essa criança, trocar cartas com essa criança. E como você está aqui no Brasil, como a gente está no Brasil, você pode ter o privilégio, né, de no aniversário dessa criança mandar um presente para ela. De repente ir lá visitar essa criança. Se você mora no Rio de Janeiro ou por ali por perto, a gente pode organizar de você passar o dia com essa criança na sua casa, ou levar essa criança para a praia, levar num shopping, levar ele no McDonald's. Muitas nunca foram no McDonald's. Você vai poder se relacionar com essa criança. Mas mais do que tudo, o que eu preciso, entenda, não é nem os 50 reais. Nós precisamos muito dos 50 reais, muito. Estamos num momento muito crítico, uma necessidade muito grande. Mas mais do que os 50 reais, eu preciso que você me ajude a mudar a mente dessas crianças. Eu preciso que todas as vezes que você se comunicar com essas crianças, a sua palavra seja: eu acredito em você. Você vai romper esses limites. Você vai fazer diferença. Você é inteligente. Você é capaz. Vocês podem fazer isso? Sim. Podem mesmo? Sim. Você acha que isso vai te fazer bem? Sim. E a partir daí, quando a gente vê essas crianças mudando a história, não vai ser só eu que vai estar sentado lá naquele alto, naquela montanha. Você também vai sentar lá e você vai dizer: eu fiz diferença na vida de alguém. Sabe, tem uma história enorme para a gente construir. Quando eu comecei o More Project, eu tinha um sonho. Edu sabe desse sonho. Eu queria colocar uma célula do More Project em cada uma das regiões do país. Por exemplo, em Natal, a primeira vez que eu fui em Natal, eu fiquei num hotel muito, muito legalzinho ali na praia de Ponta Negra, se não me engano. E quando eu saí, eram as 4, 5 horas da tarde, eu fui fazer um stand-up, né? Fui alugar uma prancha e fazer um stand-up ali naquela prainha, naquele canto ali, achei aquela praia linda. E quando eu estou indo em direção lá ao lugar para alugar o stand-up, eu fui parado por duas meninas. Uma devia ter uns 15 anos, a outra no máximo 16 anos. Parado, elas me pararam. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? Legal? Eu falei: legal. Ela: está fazendo o quê? Vai aonde? Eu comecei a olhar aquelas meninas, falei: não acredito. Não acredito que essas meninas estão aqui se prostituindo a 1h da tarde. E eu sentei com a menina e comecei a conversar com ela. Eu falei para ela: por que você está fazendo isso? Está fazendo o quê? Eu falei: não, por que você está fazendo isso? Qual o motivo? Qual a razão? As duas se levantaram e saíram correndo. Na hora que eu tentei tocar no ponto. Cara, eu não sei. Eu não admito uma criança se prostituir por causa de dinheiro, porque não tem oportunidade. Você admite isso como normal? Eu não admito isso. Então eu quero um dia, isso é uma coisa que eu quero mesmo, ter uma casa para tratar das meninas que estão se prostituindo nas ruas de Natal. Eu quero ter um projeto no Nordeste para trabalhar, sabe, autoestima e dar oportunidade a essas meninas de mudar a história da vida delas. Então, em cada lugar do país, em cada região do país, eu tenho esse sonho. E um dia eu pensei que esse sonho nunca iria acontecer. Quando eu saí da sala lá do Edu, na primeira vez que eu fui na Rinodê, quando eu desci e fui embora para casa, aliás, para o hotel, quando eu fui no hotel lá pegar a Silvia virou para mim e falou: como é que foi o seu dia? Eu falei para ela: você não tem ideia do que aconteceu. E quando eu comecei a contar para ela, eu falei: cara, e essa empresa, a Rinodê, ela está espalhada no Brasil inteiro, senhor. Com essa empresa a gente vai poder alcançar o nosso sonho
fazer diferença não apenas no Rio de Janeiro, na favela de Niterói, mas a gente vai poder fazer diferença nos 4 cantos desse país e mudar a história dessa nação. Então, eu quero dizer para você, você faz a sua parte, você ganha dinheiro, é a parte boa, né? É ou não é? Edmilson, vamos ganhar dinheiro ou não vamos? Isso aí, vamos ganhar dinheiro, cara. Vocês ganham dinheiro, faz esse negócio rodar, crescer, passar aí para não sei quantos mil consultores no país, sabe? Joga o seu PIN para cima, troca o carro, que é bom trocar o carro, né? Compra uma casa de verdade, paga a casa toda, ajuda seu pai, sua mãe, ajuda as pessoas que estão à sua volta, que precisam de ajuda, e ajude Sérgio Ponce e o More Project. E nós vamos fazer uma diferença nesse país, e um dia a gente vai sentar nos lugares altos, e eu acredito que tem um cara que vai olhar no nosso olho, e vai perguntar, como você chama? Bruno, o que você fez com os dias todos que eu te dei na terra, cara? Como é que você usou esses dias? E aquela oportunidade incrível chamada Rinodê, lembra aquela família, botei tudo na tua mão, os produtos, pô, tomei um banho com esse produto aí, brincadeira. Sério. O avelã. O meu perfume não está bom ainda, porque o Edu ainda não me deu o Impai. Ainda estou usando uma porcaria. Cadê? Falaram que tinha um aqui, Edu. Já roubaram. Só está a caixa vazia, não tem problema. Só está a caixa vazia. Mas tudo bem. O que eu quero dizer para vocês, ele vai te perguntar, entendeu? Eu não sei você, mas sabe o que eu quero dizer para ele? Eu quero dizer para ele. Esse é o meu sonho, o sonho da minha vida, cara. Quando chegar esse dia, eu poder olhar no olho dele, se ele tem olho. Não sei se tem, né? Talvez nem tenha, mas não sei como que vai acontecer isso, mas eu quero dizer, pô, cara, eu fiz tudo que eu pude. Eu vivi 100%. Eu entreguei minha vida para fazer diferença na vida dos outros. Eu dei o meu melhor. Eu espero que você também faça isso. Espero que vocês também façam isso. Vocês estão ganhando dinheiro, isso é muito bom. Vamos usar esse dinheiro para mudar a história da vida de muita gente. Eu estou lá na favela. Eu amo a favela. Eu amo o cheiro da favela. Cara, é uma loucura isso. Eu amo. Fui criado em classe média alta, mas vou te dizer, eu amo a favela. Eu amo aquelas crianças. Eu amo entrar dentro daqueles barracos e trazer esperança para aquelas pessoas. Eu amo ser o que Deus tem me feito ser para a vida daquelas pessoas. Você não precisa entrar para dentro da favela. Você não precisa parar o seu trabalho. Você não precisa perder o seu foco. Sabe o que eu venho oferecer a você? Eu venho oferecer a você a oportunidade de entrar para dentro da favela e mudar a história da vida dessas pessoas, sem você precisar colocar o seu pé lá, sem precisar se relacionar com bandido igual eu me relaciono, com traficante, com gente perigosa. Você não precisa se envolver com esse povo. Eu me envolvo com esse povo e você me ajuda. E juntos a gente faz uma diferença na terra. Deus abençoe vocês.